7 anos para falar de busca de emprego, Ah, porque eu comecei a buscar emprego em 2003 e aí a gente vai tentar falar aí como começamos e o que é buscar emprego agora em 2020, né? É... Quer começar? é. Eu acho que era melhor você começar, porque você, como se Comecei diz, antes. tem mais tempo para falar. Como, como se diz, mas Vamos falar é, outra coisa, nós somos jovens. somos jovens, somos. Vamos lá, eu comecei a procurar estágio em 2003, quando eu estava no segundo ano da faculdade. Então, eu buscava estágio por vaga de jornal. Buscava lá no Estadão, eu estava até procurando algumas e-mail, alguma coisa, mas não tinha, né? Eu não circulava por e-mail ainda. Então eu lembro da vaga desse estágio que eu vi no jornal, eu até colei lá na geladeira, né, o papel do jornal, meu pai comprava jornal todo domingo, e aí eu mandei eu pegava o telefone, eu colei lá para eu ligar durante a semana, né? Aí ligava lá, e levei lá o currículo em mãos, né? Impresso no papel, bonitinho. E o meu primeiro estágio foi na CET, na Companhia de Engenharia de Tráfego. Então eu levei lá o papel, tá, o currículo, fiz entrevista. E eu lembro bem dessa vaga que eu busquei pelo jornal. Agora, a segunda eu não lembro bem. Foi um estágio também. Eu não consegui rastrear, mas eu acredito também que foi pelo jornal. Eu No não final, tenho tinha aqueles classificados, né? Tipo, classificados de empregos. emprego. Exatamente. Eu acredito que foi a mesma, o mesmo meio, mas eu não consigo lembrar muito bem. Mas já existia Cato, como eu deletei o meu perfil da Cato, eu não consigo ter histórico, mas é muito provável que foi pelo jornal. Foi em 2005. Eu fiz comecei o meu segundo estágio. Eu estava no quarto ano da faculdade, finalzinho do quarto ano. E aí eu fiquei nesse estágio durante o quinto ano e mais o primeiro ano de formada. Aí em 2007 eu fui para o meu primeiro emprego como formada. Não consigo lembrar também muito bem certinho. Mas esse provavelmente já deve ter sido de vaga de site. Ou pelo menos assim, porque já tinha vaga no site do CREA, vaga no portal da faculdade, e já tinha também os perfis, que nem o perfil da Cato. Provavelmente nessa época eu já pagava a Cato, mas não consigo lembrar exatamente. E é outra coisa, assim, que a gente acaba puxando vários ganchos, né? Que essa coisa do Cato, InfoJobs, existe, né? É, Já foi bom, já, assim, né? Já ajudou muitas pessoas a encontrarem emprego. já. Você antes era chamada para entrevista. Eu creio que hoje não é mais como era algum tempo atrás, né? Que é Eu já outra cancelei. questão Eu já cancelei e não pago mais esse tipo de, de, também. de site. Mas o meu terceiro. É, meu, meu, o meu terceiro emprego, terceiro não, quarto, né? O segundo como formada, já foi pelo site. Já foi por site. O próximo também. Poxa, umas coisas voando aqui. O próximo também. E teve quando eu entrei em 2010 numa empresa, foi por site de emprego, foi pelo empregos.com. E uma coisa bem interessante é que eu mandei o currículo no intervalo de 7 dias grátis, porque eu pagava a Cato. E aí eu mandei no intervalo de 7 dias grátis. Depois que eu mandei, eu fui chamada por esse site, por esse empregos.com. E aí eu estava pagando a Cato. E aí fiz a entrevista
enviando o currículo por esse site e consegui o trabalho. Então, aí já teve uma diferença aí de quase 8 anos que o do meu primeiro que eu entregava pelo jornal e esse que eu consegui por site já. E aí depois, esse último trabalho que eu fiz em 2009 já foi uma coisa totalmente diferente, que eu acredito que é mais adequado para o momento que a gente está, né? Não foi um emprego, foi um trabalho, né? Um projeto autônomo. Mas eu consegui uma parte pelo LinkedIn, que eu conheci uma pessoa pelo LinkedIn, marcamos uma reunião. Depois, essa pessoa postou uma palestra da pessoa que estava em sociedade com ela na empresa, na Associação dos Engenheiros aqui em Sorocaba. E aí eu fui nessa palestra, conversei com a palestrante e consegui esse trabalho que eu elaborei desde o começo de 2019. Então, tem uma diferença bastante grande aí no modo de conseguir, né? No modo de você abordar as pessoas, que eu acredito que hoje é muito mais o que a gente tem que fazer do que exatamente o cadastro do currículo no site, né? Mas, enfim, isso a gente vai falar mais para frente. Mas a minha experiência foi essa aí. Começou lá pelo jornal, aí depois teve essa transição de mandar por e-mail, mandar no papel, e eu ia entregar currículos nessas empresas que fazem processos de estágio, eu ia entregar em mãos, né, o currículo impresso. E agora é totalmente diferente, você tem o contato pelo LinkedIn, você aborda a pessoa e conversa, totalmente diferente. Você fez um network real, né? Nessa última oportunidade, né? Ou seja, assim, conheceu pelo LinkedIn, por se assemelhar, começou a conversar, puxar o assunto, né? E numa palestra, né? Vou falar agora do meu percurso. Eu comecei a estagiar no final da faculdade, tipo, no último período mesmo, né? Um estágio, assim, foi muito difícil conseguir. Foi até por uma indicação de uma amiga que ela ia formar um período antes que o meu, então ela ia sair do estágio. Ela falou assim, eu vou sair, eles vão procurar uma outra pessoa, então já vai lá, já conversa, que talvez você pode ficar com a minha vaga. Aí eu fiz isso, né? Fiquei no lugar dela, estágio sem remuneração, tá? De graça mesmo. E aí eu fiz estágio lá até terminar a faculdade. Como eu dei uma cidade, né, diferente da minha, onde vocês moravam, né? Então formei em Teoflotone, eu formei e voltei para Montes Claros, né? De onde eu sou. E chegando lá, eu comecei a procurar emprego. Não conseguia nada, assim. Não tinha feito estágio em Montes Claros, também não conhecia ninguém assim, que pudesse abrir uma porta ou deixar até que eu trabalhasse meio período, estágio, nada. Fiquei um tempo parada mesmo. Eu trabalhei no meu primeiro emprego, de fato, depois de formada, foi no comércio, não foi na área. Aí depois de um tempo, eu conheci um menino que estava trabalhando numa obra até, construção de ginásio na cidade. Pedi ele para deixar eu ajudar a trabalhar ou pelo menos visitar, né? Aí que ele deixou, eu comecei a trabalhar com ele de graça, né? Aí eu saí da loja, comecei a trabalhar de graça com ele. Tinha esperança de depois ser contratada pela empresa que ele estava representando, né? Tinha essa expectativa. Só que não fluiu, não foi para frente. E aí, mesmo assim, eu continuei lá, até que apareceu uma oportunidade de técnica de segurança, né? Para prestar serviço numa indústria de Montes Claros, né? E era para ocupar uma obra específica, né? Era para ser tipo um mês, né? Mas pelo menos aí já era pago. Aí eu saí da obra que eu dava com ele de graça e fui trabalhar de técnica na indústria. Que foi eu até usei um vídeo falando que foi a minha primeira experiência de fato assim com
o mercado de trabalho, uma empresa, né? Uma empresa muito contemplada, em que as coisas funcionam de verdade. Então, assim, aí que eu vi onde que eu estava, tipo, profissionalmente, né? De que eu tinha formação e o que eu precisava ter para conseguir chegar em algum lugar, né? Foi aí que eu, assim, foi o maior choque, assim, tipo, nossa, tem muitas coisas que eu preciso fazer, muitas coisas que faltam, que eu não tenho, então por isso que nada dá certo. Então, foi aquele choque de realidade, né? Aí, assim, era para ser um mês acompanhando a obra terminou. Mas aí, graças a Deus, eles tinham gostado, né, do meu trabalho e tudo. E aí, eu disse, não, vai ter uma outra obra, a gente vai precisar que você continue. Aí foi, no final eu fiquei uns 4 meses, eu acho. E até que no momento que não deu mais, fui desligar, né? E aí, assim, foi muito bom aquela coisa assim, você entra para um mês, você acha que vai ser só um mês, mas assim, mesmo assim, tentei aproveitar ao máximo, né? Tipo, mostrar trabalho, aproveitar ao máximo, né? Aí, graças a Deus, estendeu um pouco. E aí, depois disso, que eu saí, falei assim, e agora? Eu via que eu queria realmente trabalhar naquele que eu estudei, mas e não queria voltar para o comércio. E aí, aquela questão, assim, o que eu faço da vida? E aí eu fui sair da universidade, fui embora para São Paulo para buscar emprego, tentar alguma coisa. E aí eu aproveitei, tinha visto um curso, falei assim, vou fazer um curso e começar a procurar também. E aí Que ano que foi isso? foi 2018. Eu nem falei, eu formei em 2000, na verdade eu formei em 2018, né, início de 2018, por causa da greve de faculdade. Então, eu comecei a trabalhar no final de 2018 até 2019. Aí, quando foi em 2019, que eu decidi ir para São Paulo. Então, faz um ano e pouquinho agora. E aí, quando eu estava em São Paulo, um professor, né, que me indicou para um... Não é que me indicou, ele viu uma vaga e me passou o e-mail, tipo, que era até uma vaga que era para cobrir férias, aquela coisa assim, tipo, 30 dias. Eu falei assim, não era em São Paulo mesmo onde eu estava. Eu falei assim, mas eu, né, já tô precisando de dinheiro. Então eu vou, fico, trabalho um mês, né? E depois eu volto pra cá de novo. Eu ia morando na casa da minha tia, né? Aí eu vim, que foi quando eu fui pro Sacramento, né? Com a malinha, tipo, 30 dias. Só que aí, antes de dar 30 dias, a mulher falou assim, não, a gente gostou de você, a gente vai querer te contratar. E foi surpresa que eu não esperava, sabe? Aí acabou que me contrataram e aí entrei como trainee em engenharia de segurança, depois fiquei como engenheiro de segurança e passei meio que da empresa que eu estava, que era uma terceira, a gente trabalhou em outro local, na usina, e depois, onde a gente prestava serviço inicialmente, eles, né, meio que puxaram para o laticínio, para a empresa. E aí eu saí da terceira e fui para a empresa mesmo, para o laticínio. E fiquei um tempo, até que veio a pandemia e saiu, acabou. E aí, depois disso, eu falei assim, a gente falou assim, e agora? Vamos fazer o que da vida? Precisamos trabalhar. E eu sempre tive o sonho de trabalhar como autônomo, de ter a minha empresa, de pegar o serviço em si, né? Principalmente essa parte de civil, de segurança do trabalho, que tem muitos projetos que você, né, consegue desenvolver um ramo bacana. Então, assim, mesmo trabalhando, eu começava a divulgar a empresa, assim, né? Fiz um Instagram profissional e começava a divulgar, só que não pegava o serviço para casa. Não tive CNPJ, não tinha nada, assim, era só a vontade. E aí, quando eu saí, que eu falei assim, não, eu preciso me virar. E nada, tipo, pandemia, ninguém contratava ninguém. Aí eu comecei a trabalhar como autônomo, assim, buscando serviço, assim. Tudo que aparecia eu pegava, tipo, dar treinamento, fazer alguma coisa, seja civil, seja segurança do trabalho, que aparecia eu tava pegando e continua assim. E tentando, né? Graças a Deus, eu vou falar assim, o bom relacionamento, né, com as pessoas e com as empresas onde eu estava, né, me ajudou a desenvolver isso, né? Então, assim, vim para um lugar que eu vi que tinha essa carência nessa parte de segurança do trabalho
E aí eu comecei a divulgar e tentando, né? E começou assim, buscando parceiros, né, pessoas que já estão há mais tempo no mercado, assim, mostrar que a gente não é uma concorrência, assim, ao mesmo tempo que é uma concorrência, mas assim, não é aquela coisa assim, eu quero tomar o seu lugar, né? E me ajuda que eu estou precisando trabalhar, vamos crescer juntos, né? Então, aí saí daquela coisa do empregado para começar a ser não empregador, mas assim, empreendedor, né? Porque já que eu não emprego ninguém. Então, É. como a parte do autônomo, assim, né? E foi isso. Então, meio na luta. Eu não tive muito essa sequência assim de a sequência dos trabalhos, né? Meus trabalhos eles sempre foram não ligados um ao outro. Então não tinha assim, saí daqui, alguém me indicou para lá, ou eu estava aqui e vi a vaga. Eu não tive muito isso, né? As oportunidades que eu busquei foram todas bem desconectadas, assim, de, de referências, né? Não estava muito um ligado ao outro. Talvez por isso eu tenha trabalhado em tantas coisas diferentes, né? Eu trabalhei em construtora pequena, em empresa grande, Mas, em consultoria, então foi bem. mas é bom que você tem experiência em muitas coisas, assim, acaba tendo um know-how muito grande. Eu vejo assim, essa coisa, igual você falou assim, eu mandava via vaga, eu mandava o currículo e me chamaram. Ou vi num site, mandei e me chamaram. Quando eu tava, assim que eu formei, que eu, né, terei um trabalho na área, eu falava assim que era como se fosse um emprego. Que procurar emprego era um emprego. Porque se você É, está sentada mandando currículo o dia inteiro, era o dia inteiro mandando currículo. Porque tem vaga, tem muita vaga. Se você, igual assim, eu paguei o Cato também. Teve uma época que eu paguei Cato e um outro site que era Engenhar, que era só vaga de engenharia. E todo dia tinha vaga. E muitas vagas. LinkedIn também tinha muitas vagas. Então eu passava o dia inteiro assim, mandando currículo o tempo inteiro. Parecia brincadeira, assim, mas não, porque tem vaga. é, O ruim é isso, você vê as vagas, né? é, Além de mandar, pelas que eu recebia, entrava no site, tipo assim, eu quero trabalhar em tal empresa. Entrava no site da empresa, olhava se tinha vagas no site da empresa. As que não tinham, mesmo assim, quando eu tinha lá assim, trabalho conosco, mande currículo, eu mandava. Então, comecei a buscar as empresas que eu tinha interesse, né, de trabalhar. Então, assim, mandava currículo 24 horas por dia. Então, é. foi constante. E eu não tive um retorno em relação a isso. Não tive retorno nenhum. Nem às vezes tinha, mas assim, era aquele retorno automático do vagas.com, sabe? Então, assim, eu já vi muita gente falando também dessa falha, até na parte de RH, né? Que você manda o currículo e você não tem retorno nenhum. Claro que dependendo da vaga, às vezes assim, são muitos currículos, não tem como falar assim, a gente dá retorno para todo mundo. Mas, assim, tinha muita coisa específica, vaga específica, que mesmo assim você mandava, você não tinha retorno. Então, assim, você fica com aquela esperança e você não sabe o que faz, né? Como é que faz? Porque Então, você tem que esperar alguém te retornar para você saber o que está acontecendo, né? E eu acho que hoje tem assim, por a gente estar num sistema mais automático, eu acredito que assim os currículos para uma vaga eles devem ser, sei lá, milhares de currículos para uma vaga. Então, a gente tem essa, esse desafio, né? De você ter o seu currículo enviado de uma forma automática, onde tem uma pessoa recebendo milhares de outros currículos. Você não tem esse retorno. E também nesse sistema a gente tem que personalizar ao máximo, né, o currículo, porque a outra pessoa ela tem que ver de cara, né, que você tá com
você está apto para aquela vaga, né? Então você tem que personalizar. E aí é o que você falou. A gente fica o dia inteiro personalizando, personalizando. Você vê uma vaga, abre um arquivo, personaliza seu currículo e envia. Vê outra vaga, abre seu currículo, personaliza e envia. E às vezes nem tanto, porque assim, quando você tá procurando um trabalho, você tá precisando trabalhar, você fala assim, eu não enquadro nesse perfil. Mas se der certo, eu vou também. Então, assim, a gente acaba fugindo um pouco até da nossa própria linha profissional, pela necessidade de ter um trabalho, de ter uma remuneração. Assim, eu fiz muito isso. Vagas que eu via que não tinha nada a ver comigo, mas mesmo assim eu não dava. Tipo, vai que dá certo, né? Eu já comecei a sair assim, eu quero trabalhar na engenharia e passei para outra coisa, assim, eu preciso trabalhar em qualquer coisa, em algo que me dê um retorno financeiro. Então, assim, a necessidade faz você até se perder e mudar o que você quer para você mesmo. Eu fiz muito. Então. Mas é uma coisa que a gente vê também que não tem muito retorno, né? Que nem você falou. A gente fiz muito isso também. Manda, mas mesmo assim, mesmo você abrindo o leque, não funciona. E aí é que eu acho que entra essa tecnologia do algoritmo, não sei o que é, assim, porque quanto mais você abre o leque, você acredita que está tendo mais oportunidade, mas ao mesmo tempo, nessa forma, o algoritmo não entende o que você está fazendo, né? Mais difícil fica, porque ele vê que você está perdida. E tanto que hoje as pessoas falam assim, não é você ir atrás do emprego. Hoje eles são o quê? O emprego, ele te acha. Os recrutadores te acham. Por isso que é importante até manter a rede atualizada e escolher o que você quer, a sua linha de trabalho. E não ficar perdida, igual assim, fiquei perdida muito em tudo, né? Hoje eu falei assim, não, eu gosto disso, eu vou manter isso. Porque chegar um momento que alguém estiver precisando de uma pessoa com essas características que eu tenho, as pessoas vão me achar. O algoritmo te permite ser encontrada. Né? E se você ficar muito perdida, você não vai ter nada no algoritmo, né? Nada vai te levar para aquilo, né? Isso é muito então complicado. É muito importante manter essa linha. E eu vejo assim, eu sei, tipo, foi uma falha que eu tive, eu errei, mas assim, faria diferente hoje, né? Assim, aquela coisa assim, se voltasse lá atrás eu tinha feito algumas coisas diferentes, mas eu vejo que é muita questão assim da necessidade. E eu tava que eu não podia ficar parada falando assim, não, vou ficar parada e vou trabalhar só quando eu encontrar um emprego que eu me encaixe perfeito. Tipo assim, bom as pessoas que podem, né? Assim, mas eu não podia. E outra coisa que eu ia falar que eu senti muito, que eu senti muito, que me impactou muito, foi a questão da indicação. Porque, igual eu te falei, eu não tive ninguém para fazer essa ponte para mim indicar em nada. E eu via, né, assim, pessoas que conseguiam, né, por esse meio, assim, falar assim, mas vocês formaram juntos, qual a diferença? Por que consegue e você não? Porque, assim, infelizmente, você ter em QI, quando eu me formei, fez diferença, sim, para muitas pessoas, assim. E, igual você falou assim, vagas de retornos, eu só gastei dinheiro. Meus pais que estavam, assim, vinha lá no cartão de crédito todo mês, a gente pagava em vão, sabe? Assim, e hoje é uma coisa que assim, que eu também vejo que é uma daquelas coisas que você fala, né? Deveria ter feito diferente, né? Hoje eu faria diferente. E que é você fazer networking. Porque não é assim, o interesse da pessoa me indicar, né? Eu tinha esse pensamento, né? Eu não vou me preocupar em manter essa relação porque a pessoa vai achar que eu estou querendo que ela me indique para alguma coisa, né? E eu tenho recursos, né, para
para buscar a minha oportunidade sozinha, não preciso ficar fazendo porque para mim era falso. E hoje eu vejo que não é falso. Hoje você estabelecer essa relação não é. Você começou a estagiar cedo, então você teve uma possibilidade de conhecer muitas pessoas, né? E não aproveitei. Isso. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E assim, e por um perfil pessoal também, eu procurava ficar muito escondida, né? Eu procurava ficar ali no mínimo, sabe? Não no mínimo de trabalho, mas no mínimo de visibilidade, assim. Eu não queria ter essa visibilidade. A gente é iniciante, a gente tem esse medo. Eu também tenho de ficar parecendo que você tá sendo chata, você tá querendo aproveitar alguma coisa. Então, assim, você vai falar, eu tô com medo. Eu acho que todo mundo no início acha que tem isso, assim. Na próxima semana a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Mas quando eu saí da empresa para trabalhar como autônoma, isso fez muita falta. E aí é que eu fui me preocupar com isso, né? Hoje eu considero que é errado a gente fazer isso, né? De você se preocupar somente com networking quando você está precisando, né? É aí que o que eu não queria fazer acaba fazendo, né? Então, assim, agora eu preciso me conectar com as pessoas. E aí pegar de outra forma, né? E aí você vai atrás de curso, vai atrás de coisa, vai atrás de conversar. Hoje está muito mais fácil você fazer isso pela conexão da internet, né? Mas uma coisa que hoje eu considero que não é legal a gente só fazer quando a gente está precisando, né? A gente tem que fazer network o tempo inteiro, conversar com as pessoas o tempo inteiro. Falar do seu trabalho o tempo todo, a oportunidade que você tiver. Né? E ouvir as pessoas também, né? Entrar nas conversas, ouvindo o que as pessoas têm. Uma hora também você vai conectar alguma oportunidade com alguma outra pessoa, assim como alguém uma hora vai te conectar com alguma oportunidade, né? Hoje eu acredito que a gente tem que fazer isso o tempo todo, sem ter medo de soar falso, com essa vontade mesmo de conversar com as pessoas, de saber o que está acontecendo e das pessoas saberem o que você está fazendo. Hoje eu acredito muito nesse caminho. Não, também. Eu acho que ajuda bastante, assim. Igual eu falo assim, eu saí da empresa e ao mesmo tempo meio que permaneci, porque eu trabalhava para as empresas que prestavam serviço lá. E o que me ajudou muito foi isso. Foi ter mantido um relacionamento com eles, mesmo quando eu estava dentro da empresa, estava trabalhando lá, assim, eu conversava, eu falava que eu tinha minha empresa, eu falava que, assim, que eu poderia fazer alguns serviços. Então, isso me ajudou bastante, né? Até, assim, fiz um uniforme com a logo, né, que eu fiz, PR, do Ribeiro, e trabalhava com ela, porque como eu era terceirizada, eu não trabalhava com o uniforme deles, né? Então, para não ir de blusa normal, eu fiz o uniforme. Tanto que na época eu falei assim, meu Deus do céu, tô ficando doida. Mas, assim, eu vi que até me ajudou, porque como eu desvia uma logo de uma empresa, eu falei assim, não, você trabalha com isso? Eu não trabalho. Então, aí foi os contatos. Que quando eu saí, que eu precisava, né, começar a pegar trabalho por fora, eu consegui, né? Se eu não tivesse feito esse network enquanto eu estava lá dentro, quando eu saísse, eu não ia ter conseguido, né, esses trabalhos. É isso aí. Hoje eu acho que é muito isso. E tem essa semana a gente assistiu, né, um evento da Érica Firmo no LinkedIn, e aí a gente vai colocar no e-book dessa semana um print com um resumo, né, do que foi essa semana que ela falou justamente do LinkedIn. Que são coisas que a gente precisa ficar atento, né, para essa conexão de trabalho, tanto para você
vender o seu trabalho como pessoa autônoma, quanto para você buscar emprego. E aí a gente vai colocar, né? Tem uma pessoa que fez o resumo das 10 dicas, mas tem muita coisa do que a gente está falando, de você aproveitar o momento, né, que tem essa possibilidade de conexão remota, de fazer essa conexão com as pessoas e usando a plataforma do LinkedIn hoje, que é para mim, eu considero que é o principal meio de você tanto buscar a oportunidade como você mostrar o seu trabalho, né? E essa conexão do networking, né? Uma coisa que ela falou assim, que eu faço há um tempo, é você buscar as pessoas que você quer, ou que você quer trabalhar na empresa, ou que você quer aquela vaga, aquele cargo que a pessoa tem, e você Ou vai então, lá e conversa. uma amizade, assim, uma orientação, né? Tirar uma dúvida, perguntar. E o próprio LinkedIn tem essa ferramenta de aconselhamento que tem algumas pessoas que está habilitado para te dar aconselhamento ou você receber aconselhamento. E aí você seleciona ali, faz a pergunta e os profissionais te ajudam. Mas você pode fazer isso também diretamente. E é uma coisa que tem funcionado para mim. Você entra lá e entra no perfil da pessoa, pede a conexão, manda uma mensagem, conversa, manda uma pergunta. E assim, é uma pergunta, é uma dúvida que você tira, é um comentário que você faz. E aí você vai compartilhando. Às vezes a pessoa posta um assunto que você gosta, você vai lá, comenta. E aí você vai criando essa conversa. E isso funciona bastante. E as pessoas no LinkedIn, elas são mais abertas a isso, né? Porque ali é uma rede profissional. Então, assim, a pessoa sabe que você está procurando com aquele intuito, né? Então, assim, tanto pessoas em cargos de liderança, professores, eu vejo as pessoas muito abertas a ajudar, né? Assim, muitas pessoas que eu fui para trás, conversei, responderam que assim, para mim, foi aquela surpresa, né? Assim, ao mesmo tempo que você tá numa era que as pessoas não respondem seu e-mail, não te dão retorno de nada, você tá numa plataforma que você consegue a conexão, que as pessoas te escutam, né? Uhum. E eu acho isso muito importante. Igual assim, e não só quando você está procurando emprego, acho que os universitários, antes de formados, já começarem a criar sua rede, já começarem a ir atrás da sua linha de trabalho que você tem interesse, de onde você quer, já começar fazendo conexões com o seu segmento, são coisas que vão te ajudar quando você for procurar emprego, a mostrar quais são as empresas que você tem que ir. E o próprio algoritmo vai te ajudar, porque você já tem uma linha definida. Então, os recrutadores que são da sua área, eles vão até você, né? Assim, agora a gente brinca muito do algoritmo, né? Mas o algoritmo vai levar você até o recrutador da sua área, né? Porque você já está fazendo o seu perfil, né? Isso é muito importante. A gente ia falar depois, né, falando de como foram os primeiros empregos e tudo. Agora, um lado chato, assim, acho que todo mundo já passou, né, da questão da demissão, né? Se você já foi demitido ou não foi demitido, como foi nessa questão do desligamento, como que deu esse momento? Eu fui... quando eu fiz os 2 primeiros estágios, o meu primeiro estágio foi contrato, né, de 2 anos. Eu fiz o período todo de contrato. Depois o final do meu segundo estágio, que eu fiquei um tempo como no primeiro ano, né, de formada, então eu passei do estágio para um contrato. Eu pedi demissão para entrar nesse processo de trainee. E aí, naquele momento, eu
eu pedi demissão com esse pensamento, né? Eu estava numa empresa pequena, queria ter a experiência para ir para uma empresa grande, né? Então, esse momento que eu pedi demissão, eu fui com esse pensamento. Depois, eu permaneci 3 anos e pouco nessa vaga que eu entrei como trainee. E aí, depois eu fui promovida a orçamentista e aí eu fui demitida. Então, esse momento de demissão foi bem complicado, né? Primeira, você Como que fica, foi o sentimento? você fica super perdida, né? E o momento de demissão, você não como você não esperava, né, que ele fosse acontecer naquele momento, você fica assim, sem saber o que, por exemplo, fazer no dia seguinte, né? Porque eu, por exemplo, eu fui demitida era no final da tarde. Então, trabalhei o dia inteiro normal. Fui demitida no final da tarde, no final do expediente. E aí, já no dia seguinte, você já não... Não Você sei se acorda acorda. no mesmo horário que você tinha que ir trabalhar? Eu não acordei, porque eu sempre odiei acordar cedo. Né? Então, eu sempre acordava. Sempre tinha problema. Então, não acordei naturalmente no mesmo horário. Mas eu já não sabia o que fazer no dia seguinte, né? Aí depois começa a ter todos os procedimentos, né? De você ir lá, levar documento, buscar documento, não sei o quê. Aí acho que uns 3 dias depois eu voltei lá na empresa, tal. E aí as pessoas perguntam, né? E agora, o que você vai fazer? Não sei, acabei de ser demitida, como que eu vou saber? Eu não planejei, né? Que no outro você pediu desligamento. Então você nem teve o tempo do assim, não estou trabalhando. Você saiu de um para outro, né? Porque eu planejei, né? E eu sabia, tanto que eu saí eu saí uns 10 dias depois, eu já comecei no outro, né? Pedi um tempo para organizar algumas coisas e já comecei, mas eu já sabia, né? Foi mais proativo. E aí eu saí dessa. Oi? Não, finalize. Depois eu pergunto. Eu saí dessa empresa, entrei em outra, fiquei 6 meses nessa empresa e fui demitida novamente. Aí esse foi difícil pelo período, mas eu já sabia que não ia durar muito, né? Porque não tava legal. Então, não foi uma surpresa. Já tinha um porquê, né? Tava vendo, assim, se eu não sair, se eu não fosse demitida, eu ia pedir demissão. Não muito mais para frente, assim. Então, embora não tenha sido uma grande surpresa, mas é sempre complicado, né? Porque acontece muita coisa, né? Quando você é demitido. E aí eu estava no meio da pós de segurança do trabalho. Aí eu consegui, por causa da pós, né? Embora eu não tenha atuado como engenheiro de segurança, por causa da pós eu já consegui um trabalho um pouco mais relacionado com segurança do trabalho, né? O trabalho já aproveitou um pouco desse conhecimento que eu estava tendo na pós-graduação. E aí eu pedi demissão para trabalhar como autônoma. Trabalhar como autônoma aí já foi uma coisa mais voluntária, né? E aí eu saí desse emprego em 2014 e desde então eu nunca mais trabalhei como em emprego formal, com carteira registrada. Então, não fui mais demitida. Ai, falar de mim agora, né? É igual você falou assim, acho que ninguém espera a demissão. Claro que sim, quando você
tá confortável com a situação, que tem um motivo de ser desligada, o sentimento é um. Agora, quando você não tem motivo, que você tinha muita expectativa, o sentimento é outro. Eu falo com você pelas duas situações, né? Tanto que na primeira vez, quando eu fui desligada, eu tinha muita expectativa, assim, ia ter um projeto novo e eu estava cotada para esse projeto novo. Que eu estava de técnica e eu iria para o projeto como responsável na parte de segurança. Então, assim, era uma expectativa muito grande. E quando eu fui desligada, foi como se, sei lá, o mundo acabou. Nossa, o que eu faço agora? Né? E eu tava na minha cidade, então tava na casa dos meus pais, então assim, torcia muito para tudo dar certo, né? Então, assim, foi um choque. E é aquela coisa, assim, você sempre quer saber o porquê. Na hora, eu nesse dia, eu não questionei nada, eu só escutei e só chorei. Chorei, acabei de chorar e não sabia o que fazia. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu comi umas 2 caixas de bis e perdi o tchau. E como é que você fala com seus pais, não saber como falar? É difícil, né? É você muito não difícil. Você chegasse, você chega, deveria estar chegando mais cedo. Por que você está chegando mais cedo? Eu fui demitida, meu Jesus. Horrível. E assim, o vínculo não foi cortado. Assim, como eu tava trabalhando em projetos e tudo, no outro dia as pessoas te ligaram, tipo assim, Priscila, eu tô precisando disso. Aí você tem que falar assim, tipo, não tô trabalhando. Aí liga de novo, Priscila, eu tô precisando de tal coisa, você pode me ajudar? Não, você não permite. Tipo assim, você não sabe como falar, né? E eu lembro quando ela falou assim, não, você é muito boa, eu tô te demitindo porque você tem um futuro brilhante pela frente. Aí eu, hã? Por que eu não posso ficar? Não, mas é porque eu tenho que cortar alguém e você tem chance de arrumar outra coisa lá fora. Na hora, essa parte da demissão que você é elogiado é muito estranho, né? É muito estranho. Aí eu lembro que depois ela falou assim, não, porque a outra menina, ela acabou de casar, ela tem um filho, uma criança pequena, e você não tem. Para você é mais fácil lidar com a situação. Então tá, eu não tenho um filho e por isso eu vou ser demitida e ela vai ficar porque ela tem um filho. Então, a cabeça da gente fica louca, assim, tipo, eu não entendia, assim, sabe? E aí, aquela coisa, eu sou do acordar muito cedo, muito assim, tipo, no relógio, então, assim, no outro dia eu levantava 5h30 para sair de casa umas 6, no máximo 6h15. Então eu acordei cedo, continuava acordando. Eu sonhava que eu, tipo assim, eu tinha que estar lá, às vezes eu, perdi a hora, e não perdi a hora, não, porque eu tava em casa. Então, assim, é muito, muito ruim, assim, sabe? Assim, que eu tinha muita expectativa. Aí, depois, o outro emprego, eu fui igual a você. Eu fui desligada, mas assim, já tava numa situação assim que eu iria ficar para terminar o serviço e depois eu iria sair, porque eu não estava confortável com a situação, eu não concordava com a política da empresa, com a conduta dela em si. Já não tava, o relacionamento já não estava bacana, assim, aquela coisa pede para você fazer isso e você fala assim, não, tipo, eu não vou fazer porque tá errado. Então, eu colhi o fruto disso, assim, tipo, de ter tomado esse posicionamento. E aí eu fui desligada. Não, foi ótimo para mim, tipo, fiquei feliz. E aí eu consegui, passei para outra. Então, assim, tipo, eu saí de uma sexta e na segunda-feira eu já estava trabalhando. Então, já foi assim, aquela coisa tranquila, né? Agora, dessa vez agora que eu fui desligada pela pandemia, na verdade, no início não se usaram nem a palavra desligada, foi tipo suspensa pela pandemia. Então, assim, é aquela coisa, se eu tô suspensa, pode ser que uma hora eu volte. Então, tinha uma expectativa, né? Pela pandemia, né, tranquilo. Então, assim, tinha uma expectativa.
Só que aí depois, quando falaram assim, não, aí a gente vai te desligar. Aí que você choca, né? Assim, como assim? E aí eu sofri muito assim, esse baque desse desligamento, porque era para ser contrato, 1 ano, e junto com essa decisão eu mudei muitas coisas na minha vida, né? Assim, eu fiz um investimento de mudar de cidade, de alugar apartamento, de investir em comprar móveis, tô pagando ainda. Então, assim, eu não esperava. Então, o choque foi muito grande, assim. Às vezes, não foi, acho que não foi nem tanto de perder o serviço, mas assim, tudo que envolveu, né? Uhum. Porque é uma mudança de vida. Então, assim, tomei muitas decisões por conta disso, sabe? Assim, até assim, você está matriculada no inglês, aí do nada aí volta. E aí, Priscila, o inglês voltou, você vai voltar assim, tipo, não, estou trabalhando. Então, assim, as coisas que envolveram, assim, né, acabam pegando muito. E aí bate naquela mesma coisa. Você escutar. Não, aqui eu não tenho nada para reclamar de você. Você é muito boa, você é muito competente. Tá, e aí? Você não me quer por isso? Não, eu vou tecnicamente muito boa e não sei o que. Então, assim, quando você escuta essas coisas, assim, aquela coisa assim, no momento, tá, conforto. Assim, você sabe que profissionalmente você tá correta, você não fez nada de errado, mas aí você fica tentando entender o porquê, né? E eu sofri muito nessa questão de tentar entender, de buscar um motivo e tudo. E eu até escutei de um engenheiro da empresa falou assim: para de ficar buscando porquê. Quando você ficar buscando porquê, buscando entender, você vai ficar nesse ciclo vicioso que você só vai sofrer e não vai conseguir encerrar o ponto final nele e começar uma outra etapa da sua vida. Então, assim, o porquê a gente sempre sabe, mas você quer escutar da boca do outro, né? Então não fica querendo Às que o vezes a outro gente não fale para concorda, né? você isso. O outro fala para você o motivo, né? Para poder encerrar. Porque é legal você escutar isso, você ser desligado. Não, não é. Mas assim, é aquela coisa, assim, escuta, sente, sofre, chora, mas no outro dia você vira a página. Porque senão você fica ali naquele sofrimento, é como se fosse um luto, né? Assim, você tem que sentir o momento, você tem que sofrer, você tem que tentar entender tudo que houve, mas você não pode ficar presa ali. E eu, assim, nesse último eu consegui, mesmo sofrendo, eu consegui ir atrás de uma outra oportunidade, né? Começar a trabalhar e tudo. Que eu vejo que anos atrás, 2 anos atrás, quando foi da outra vez, eu não consegui. Eu fiquei, tipo, assim, meio que parada no lugar, só sofrendo e chorando, sabe? Tipo, eu não. Ah, Priscila, vamos sair, minhas amigas, vamos sair pra assim, vamos lá sair. Não, não vou. Ah, vamos no barzinho, tá tendo pagode, vamos. Não, não vou. Aniversário, não sei o quê, não, não vou. Eu entrei num sofrimento muito grande, assim, na primeira vez, sabe? Acabou o mundo e parecia que as forças acabaram também e que como se eu nunca mais fosse conseguir um trabalho na vida. E aí eu vejo assim, eu demorei meses para conseguir, tipo, ter a reação, sabe? Quando eu fui desligada, para mim, aí eu fui embora para São Paulo, tipo, demorou meses. Demorou meses para mim conseguir, tipo, tomar a coragem de fazer alguma coisa, sabe? Na época, eu tava fazendo. Eu comecei a trabalhar, eu gostei da área, aí eu peguei e falei, você gosta de segurança do trabalho. E aí eu tinha acabado de começar a pós. E eu peguei e falei assim, eu vou parar, vou trancar. Porque eu não ia ter como. Aí eu falei assim, não. Aí meu falei, não, você tá gostando, vai trancar por quê? Eu falei assim, mas o que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir trabalhar na área, eu fui demitida e não sei o quê. Eu não via esperança, assim, como se eu ia ter um depois aqui. E falou assim, não, trabalha em uma outra coisa. Eu falei assim, mas eu não quero trabalhar em outra coisa, eu queria trabalhar na área. Aí eu falei assim, não, mas eu preciso
fazer alguma coisa, né? E para mim trabalhar. Eu comecei a trabalhar, voltei para o comércio, né? Que era assim, trabalhar para poder pagar a pós. E, tipo, tinha dias que eu ia tranquila, feliz trabalhar e tudo, assim. Nunca reclamei disso. Eu gosto muito do comércio. Só que tinha dias que aquilo ali pra mim era como se estivesse me massacrando, sabe? Como se eu estivesse indo pro pior lugar do mundo. E aí eu não conseguia vender, eu chorava dentro da loja, e era muito ruim. E eu não enxergava, não via solução. Então eu só não via a hora de dar, tipo, 6 horas da tarde, pra fechar a loja, pra poder ir embora, pra poder ir pra casa e chorar. Então, assim, sofri muito. Assim. E aí depois, dessa outra vez agora, mesmo que foi ruim, mas eu já tive uma reação tipo diferente de superar. Não, tudo bem, não deu certo, mas eu preciso de uma outra coisa agora, porque meu aluguel vence no final do mês, eu preciso de dinheiro. Então, assim, eu já tive uma reação mais rápida, sabe? Então, assim, é muito difícil você prever como que você vai sentir com aquilo, sabe? Assim, como que vai ser sua reação, né? É claro que da outra vez eu estava na casa dos meus pais, talvez foi por isso, assim, eu senti muito, sofri muito, e porque a única solução que eu tinha era trabalhar com nada a ver com o que eu tinha estudado, né? E é muito frustrante você ver assim, poxa, tantos anos de estudos, de investimento, de despesa, para poder agora trabalhar numa coisa que não tem nada a ver com o que eu estudei, não precisava ter feito faculdade, não precisava ter saído de casa, sabe? Então, assim, é muito frustrante tudo isso. E dessa outra vez, assim, eu tava num lugar sozinha. Então, eu falava assim, pronto, e aí? O que que eu faço? O contrato do apartamento tá no meu nome. Se eu não arrumar alguma coisa e pagar o aluguel, ninguém vai pagar para mim. Eu não tô com... Não tenho dinheiro no banco para me poder falar assim, não, tá tranquilo. Então, assim, eu precisava me virar, sabe? Então, assim, é complicado, assim. E é aquela coisa, assim, cada um tem, né, vive uma realidade diferente, tem uma condição diferente. Mas não é legal. Não É é. algo que a gente tem que, como se diz, Uma, ter como aprendizado, a gente fala, né? Tudo é lição aprendida. um dos, Aprender com o momento, com tudo e bola pra frente. um dos primeiros, uma das primeiras coisas que a gente falou, né, quando a gente começou esse projeto, é que é justamente isso, né? Assim, a gente sabe que a gente tem a habilidade técnica, a gente tem, as pessoas falam, a gente sabe executar as coisas e no momento de demissão você ouve isso, né? Não, você tá fazendo um bom trabalho. Hoje mesmo que eu estava procurando um histórico, né? Eu encontrei alguns e-mails, né? De feedback, né? Do meu chefe falando assim, não, tá um bom trabalho, não sei o quê. E no momento de demissão também você ouve isso, né? Você faz um bom trabalho, não sei o quê, tal, mas não tá se encaixando mais no departamento. E aí é que vem a gente, assim, se não é habilidade técnica, é o quê, né? Então a gente vai começar a pensar nas outras habilidades, né? E mesmo nos momentos que eu, por exemplo, pedi demissão, eu passei a pensar nisso, né? A gente, muitas vezes, não tá querendo se desligar da empresa, do trabalho exatamente. Mas a gente já não tá mais conseguindo se relacionar com as pessoas. E eu reflito muito isso, porque não é exatamente sobre o trabalho técnico que você está fazendo. É sobre o relacionamento com as pessoas, ou com seus colegas, ou com seu chefe, ou com pessoas que estão trabalhando para você. E tem estudos que falam sobre isso, quando vai falar sobre habilidade comportamental, que você é contratado pela habilidade técnica e demitido pela comportamental, né? Sim. E aí, como que você se questiona muito, porque assim, não, eu fiz alguma coisa errada. Igual você falou, é importante esse relacionamento que é o network, né? Então, assim, você não pode
Ah, eu fui desligada, não, acabou o relacionamento, não quero contato com mais ninguém. Você É, ainda tem que manter o contato, né? Você ainda tem é, que. É profissional, não é uma pessoa que você vai levar para sua casa para tomar um café. Mas do ponto de vista profissional, você pode precisar dela um dia, e como ela também pode precisar de você, né? Então você é. também tem que manter um relacionamento bacana, um relacionamento saudável com isso, né? Não E é a aquela gente tem que coisa se preocupar cada vez mais com isso, cada vez mais com o relacionamento. que. Tanto a gente se preocupar em a pessoa ter um bom relacionamento com a gente, né? Como a gente ser essa pessoa que Sim, se relaciona bem. bem, porque não é assim, acabou o relacionamento. Ah, eu tô de mal da empresa, não quero contato com ninguém. Ah, eu. Tem gente que corta vínculo total, né? E não é isso, não é pra fazer isso, né? E eu vejo assim, como me ajudou muito esse bom relacionamento com as pessoas, sabe? Assim, eu continuo no mesmo lugar, na mesma cidade que eu tava, assim, e se eu pude continuar, foi porque eu consegui trabalho com isso, né? E graças a Deus foi justamente esse bom relacionamento com as pessoas, assim. É, O meu mês seguinte que eu saí da empresa, eu consegui ganhar mais do que eu ganhava trabalhando. Eu nunca quero esperar isso, assim, sabe? E foi assim, foi muito engraçado, porque foi bem no mesmo aniversário, eu falei assim, ixi, não vou poder nem, sei lá, comprar um bolo para comemorar, porque eu vou estar lisa. Assim, então, assim, foi uma coisa assim, falou assim, gente, foi Deus, assim, sabe? Como que ajudou, assim. é. E eu vejo muito ah, a questão da gente saber lidar com esse não, né? É muito. A gente não sempre vai ter sim sempre, né? Então tem que saber escutar o não e saber lidar com ele, saber reagir com ele. E eu tava lembrando de uma coisa até que a gente conversou na reunião de quarta-feira com a Anne, como que é importante a gente ter o domínio do conhecimento. Porque nesses momentos a gente coloca até em dúvida o nosso conhecimento. Se a gente é realmente capaz, será que eu realmente sabia fazer aquilo? Será que eu fazia certo? Ou será que eu fiz algo errado? Será que deu algum problema, deu alguma coisa? Assim, você coloca em dúvida a sua capacidade, né? E você só consegue saber que você é capaz, que não foi assim, um erro seu, principalmente nessa hora eu acho que vai muito a do técnico, pesa, que não foi um erro técnico, quando você tem domínio e certeza do seu conhecimento, né? É, Principalmente gente que a mulher, eu lembro que a Anne falou muito, a gente tem que estudar e estudar mais ainda para ter mais domínio ainda, para tipo, quando a gente falar com certeza mesmo. E você só consegue ter essa tomada de decisão e enfatizar mesmo quando você tem realmente conhecimento. Não, deixa eu eu só, sei que eu deixa eu só dar. Só aproveitar o gancho para dar um último aviso que em 1 minuto vai finalizar a live. não. Quarta-feira vai ter a nossa reunião que a gente vai falar mais sobre isso e vamos trocar mais essas ideias, falar um pouco mais sobre busca de emprego, qual a dificuldade. Eu estou em transição de carreira, você também está. Então vamos lá falar um pouco mais desse momento. E para quem está inscrito no evento, a gente vai divulgar também o e-book com todas essas dicas do LinkedIn, para a gente aproveitar ao máximo esse momento aí de busca de emprego e principalmente se ajudar. Se ajudar e se conhecer. Tá bom? Aí ficou mais coisa para ser falado, mas a gente conversou demais hoje. Vai acabar. Uhum, vai acabar, mas no post, no e-book, a gente vai abordar todos os pontos que a gente queria até falar daqui, né, Se agora. inscrevam, se inscrevam no evento para receber e participem com a gente lá na quarta-feira, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.